Oi, pessoal, tudo bem? Vou trabalhar com vocês, então, agora a parte do capítulo 7 do livro de vocês, que é a parte de sequências. Então, uma sequência, né, ela é uma ordenação, ela é uma ordem de algum tipo de termo. Por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, os números naturais, né? Nós temos o primeiro termo, que é o 1, o segundo termo, que é o 2, o terceiro termo, que é o 3, e o quarto termo, que é o 4, e assim por diante. O quinto termo é o 5, o 10º termo é o 10, e assim vai. Só que, além de ser números, nós também podemos ter quantidades de coisas, né? Não precisa ser só os números. Por exemplo, eu posso ter uma sequência dos raios. Então, aqui, isso aqui é um raiozinho, né? Um desenho de raio. Então, meu primeiro termo é um raio. Meu segundo termo é 2 raios. Meu terceiro termo, 3 raios. E assim por diante. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho um número, né? Como se fossem as quantidades. Nesse segundo exemplo, eu tenho aqui o que é esse 1, esse 2, é um raio, 2 raios, 3 raios e assim por diante. Agora vamos ver lá na página 31 de vocês têm este exemplo. A figura a seguir representam os 3 primeiros termos de uma sequência. Então, aqui está o primeiro, o segundo e o terceiro. Desenhe os 2 termos seguintes dessa sequência, ou seja, o quarto e o quinto. O que nós precisamos ver aqui? Onde acaba uma sequência e onde começa a outra. Então, por exemplo, o primeiro aqui, tá? Nós temos 2 triângulos, certo? Quando a gente vai ver onde acaba e onde começa, a gente vai ver assim, ó. Nesse segundo termo, a gente tem que ver onde é que está o primeiro termo. Ah, o primeiro termo aqui são 2 triângulos, certo? Então, aqui. Olha que linda a minha pintura dos triângulos. Onde é que está o meu primeiro termo aqui no segundo? Ah, são esses dois aqui. Então, nesses dois, o que eu fiz? Além desses dois, eu fui lá e acrescentei 3 termos. Vocês concordam comigo? No segundo termo, eu peguei os 2 anteriores e acrescentei mais 3 triângulos. Por quê? Numa sequência, eu sempre vou ter isso de, eu peguei algo e acrescentei mais alguma coisa, ou multipliquei, portanto. No caso aqui, eu tinha 2 triângulos, que está aqui, e eu acrescentei 3. Então, para a gente ver se isso está valendo, a gente vai olhar no terceiro termo. Quantos termos tem aqui no segundo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se não me falha a memória, azul e amarelo dá verde, não lembro. Mas enfim, vou usar o verde. Então, aqui no segundo termo, eu tinha 5. Então, eu vou pintar aqui 5 triangulinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ficou bem abaixo ali, né? E o que foi adicionado aqui nesses 5? Olha só, esse terceiro termo é o 5 anterior mais 3, certo? Então, o quarto termo vai ser esse meu terceiro termo, que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que está aqui, mais 3 triângulos. No quinto termo, eu vou pegar estes 11 e vou acrescentar mais 3. Peguei os 11 do anterior e acrescentei mais 3. No sexto termo, eu pego todos esses aqui, né? Os 11, 12, 13, os 14 aqui, né? E vou adicionar mais 3. E assim por diante. Esse daqui é uma sequência com os números. Nesse daqui, a gente tem que ver as relações entre um e outro. Por exemplo, aqui na 1, tá? O que acontece com o meu número do 1 para o 6? Vocês podem me dizer duas coisas. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês podem me dizer duas coisas. Prof, do 1 para o 6, eu posso ou somar 5, né? Eu vou deixar aqui em cima. Eu posso fazer mais 5, ou eu posso multiplicar por 6. Nossa, que 6 lindo. Certo? Eu posso fazer uma dessas duas coisas. Ou eu vou somar 5 ou eu vou multiplicar por 6. O que eu tenho que ver? Do meu 6 para o 11, qual que vai dar certo?
Se eu multiplicar por 6, 6 vezes 6 dá 36, não dá 11. Então, não é isso aqui. Só que eu posso cortar. O que acontece aqui? Se eu pegar esse 6 e somar 5, vai dar 11. Se eu pegar esse 11 e somar 5, dá 16. Então, eu vejo que a regra dessa minha sequência é cada termo, sempre a partir do segundo, é o anterior mais 5. Então, eu vou fazer 16 mais 5, 21, 21 mais 5, 26, 26 mais 5, 31. E assim por diante, mas aqui ele só queria esses 3 termos. Agora aqui eu tenho essa sequência, menos 2, 0, menos 2, 0. O que vocês podem pensar? Bom, daqui para cá, eu posso ter feito duas coisas. Eu posso ter somado 2, porque menos 2 mais 2 dá 0, ou eu posso ter multiplicado por 0. Certo? São as coisas que eu posso ter feito. Então, vamos pensar. Se eu pego 0 e somo 2, 0 mais 2, 2. Não fica esse menos 2. Então, não é isso aqui. Então, do 0 para o menos 2, não é isso aqui. Se eu pego 0 e multiplico por 0, dá 0, né? Que também não dá menos 2. Então, não é isso aqui. Eu sempre tenho que ver o próximo termo. Eu estou fazendo do 0 para o menos 2. Só que agora vamos analisar a sequência. Quando não tem uma relação assim, eu começo a pensar por outros caminhos. Olha só, ficou menos 2, 0. Depois, menos 2, 0. Opa! Então, meu próximo termo vai ser menos 2. Por quê? Isso é uma sequência alternada, ou seja, primeiro é menos 2, depois é 0. Depois é menos 2, depois é 0. Então, aqui, ó, na letra B, é uma sequência alternada entre menos 2 e 0. Então, o meu próximo termo é menos 2, o outro é 0, o outro é menos 2, o outro é 0, e assim por diante. Tô meio gripadinha. Aqui, essa daqui. Eu, obviamente, não somei nada, né? Porque do 9 para o 3, se eu for somar 1, vai dar 10, vai passar. Então, o que eu posso ter feito aqui? Eu posso ter feito 9 menos 6. Credo que 6 terrível. Peraí que eu tô sem o mouse aqui, ele tá ruim. Mas eu posso ter feito 9 menos o 6, que vai sair melhor agora. Saiu um pouquinho melhor. Ou eu posso ter feito 9 dividido por 3. Geralmente, pessoal, eu vou fazer assim. Ou mais, ou vezes, ou menos, ou divisão. Tá? Geralmente é assim. E agora eu vou pensar. 9 menos 6, 3. Beleza. Se eu fizer 3 menos 6, vai dar menos 3? Se eu tenho R$3 e estou devendo 6, eu continuo devendo 3. Fechou. Agora, só para a gente ter certeza que não é o outro, vamos olhar aqui. Se eu dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3, ok. Mas 3 dividido por 3 dá 1. Não dá esse menos 3. Então, realmente, o que aconteceu ali na letra C foi que cada termo, a partir do segundo, é o anterior menos 6. Então, eu vou fazer menos 3 menos 6, menos 9, menos 9 menos 6, menos 15, menos 15 menos 6, menos 21. E esse daqui, eu só tenho uma coisa que eu posso ver que está acontecendo, que é o quê? Do 5 para o menos 2, eu tive que fazer menos 7. Concordam comigo? 5 menos 7, menos 2. Então, tudo que eu for para cá, todos esses que eu estou fazendo em vermelho, nessa letra D, eu vou fazer menos 7. Menos 7, aí. Aqui também vou fazer menos 7. Só que eu tenho que pensar uma coisa. Se enquanto eu estou vindo aqui da esquerda para a direita, eu estou diminuindo 7, para eu voltar, para eu sair desse menos 2 e chegar no 5, eu tenho que somar 7, certo?
Então, para eu descobrir este carinha antes, enquanto eu estava indo para cá, porque eu estou tentando ver aqui a minha câmera aqui, para que lado que fica. Então, se eu estou indo para cá, tá? Que seria aqui, estou fazendo para cá, é menos. Só que se eu estou voltando, vai ficar mais. Então, aqui eu vou fazer mais 7. Então, vamos lá. Então, a cada termo, a partir do segundo, o anterior é menos 7, né? Então, se eu faço 5 mais 7 dá 12. Por quê? 12, pensando daqui para cá, 12 menos 7 dá 5. 5 menos 7 dá menos 2. Menos 2 menos 7, menos 9. Menos 9 menos 7, menos 16. E assim por diante, certo? Então, aqui é achar o que está acontecendo entre os próprios números. Lembrando que pode ser mais, né? Que nem a gente viu na primeira. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser vezes, pode ser dividido, não teve o caso aqui. Ou pode ser, assim, uma sequência de um ou outro, um ou outro, um ou outro, que não tem algo acontecendo entre os números, é só uma troca entre eles, tá? Então, aqui, sequências numéricas não recursivas, tá? Esses nomes, pessoal, vocês não precisam decorar, assim, é bom lembrar, tá? Mas é só para vocês verem o que está acontecendo. Então, a não recursiva é aquela que eu vou conseguir descobrir o meu termo a partir da posição dele. Eu não preciso saber quem vem antes, basta saber a posição que ele está. Ou seja, seria primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, por exemplo, 2, 4, 6, 8 e 10. É uma sequência dos números pares a partir do 2. Então, a gente tem A1. Este A1, o que significa? A, todos esses As aqui é o termo. Então, A1, com esse 1 pequenininho, quer dizer o meu primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. A4, quarto termo. E assim por diante, tá? Essa lei de formação que eu digo aqui, ó, que é a lei de formação, é uma coisa que depois também a gente vai ver lá ano que vem, na parte das funções, tá? A lei de formação eu vou dar uma equaçãozinha para vocês, uma fórmula, tá? Vou dar uma fórmula, vocês vão substituir naquela fórmula ali os números que eu mandar e vocês vão achar 2, 4, 6, 8, 10, blá, blá, blá. Essa fórmula, pessoal, geralmente ela é com uma multiplicação e às vezes vai ter uma soma também, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. O que acontece? Eu tenho meu termo 2. Como ele vai depender só da posição, eu tenho que pensar como eu saio do 1, que é a minha posição, que é esse que está em laranja, e chego no 2. Bom, eu posso somar 1, né? Ou eu posso multiplicar por 2. Sempre vamos priorizar multiplicações, tá? Do 2 e para o 4, será que basta multiplicar por 2? Basta. Do 3 para ir para o 6, posso só pegar o 3 vezes 2. Do 4 e para o 8, posso pegar só o 2 vezes 4. Então, se eu pegar a posição que o número está, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, assim por diante, se eu pegar aquela posição que a gente chama de N, tá? Se a gente pegar aquela posição e multiplicar por 2, porque são números pares, a gente vai ter toda a sequência dos números pares naturais. E é isso que diz aqui. A N é o quê? O termo que eu quero na posição N. O que muda é esse N aqui, tá? Este N é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a posição que ele está. Então, o AN pode ser 2 vezes N ou 2N. E temos também as sequências numéricas recursivas. O que são as recursivas? São as que necessitam do termo anterior. E daí que entra as somas, tá? Então, aqui a gente tem que fazer mais ou menos o que a gente fez lá naquele outro exercício que eu trabalhei com vocês. O que a gente tem que ver aqui? Este 7, tá? Eu posso escrever o anterior, que é 5, né? Mais
2. Deixa eu fazer de cor diferente aqui. Eu posso fazer o anterior, que é 5, e somar 2, dá 7. Vocês concordam comigo, né? Acredito que sim. E vocês talvez também concordem comigo que o 9, eu posso fazer ele como o anterior, que é 7, e posso também somar 2. Opa, não trocou a cor. Peraí. Aí. Eu posso fazer, então, 7 mais 2. Eu posso fazer também o meu 11 como o anterior, que é 9, mais 2. Certo? Aqui, pessoal, quando a gente tem essas sequências numéricas recursivas, ou seja, que depende do anterior, de uma maneira geral, o primeiro termo vai ser dado, tá? Porque se vocês não souberem quem é o primeiro, vocês não conseguem, né, ver qual que é a recursão dela aqui, tá? Então, aqui, o que dá para ver aqui, ó? Que o termo que eu quero, por exemplo, o 11, ele é o AN-1. Por quê, ó? O que eu tô escrevendo aqui, pessoal? Vou escrever em preto aqui embaixo. Eu estou escrevendo que o meu, por exemplo, o meu A4, que é lá o 11, né? Então, o meu quarto termo é a mesma coisa que eu fazer o A4 menos 1 mais 2. Ou seja, N é a minha posição, eu quero lá o carinho da posição 4. Tá? Então, onde tem N, eu troquei por 4. Então, isso aqui quer dizer que o meu A4, 4 menos 1 é 3, né? É a mesma coisa que o meu Meu Deus, que dificuldade isso aqui. A3 mais 2. Tá? Aí. Quem que é o meu A3? 9. Então, o meu A4 é 9 mais 2, que eu coloquei aqui, que dá 11. Então, sempre o anterior, tá? Pessoal, vou fazer com vocês, então, o exercício 1 da página 33. Sugiro que vocês pausem o vídeo, tá? Para vocês poder tentar fazer, pelo menos a A e a B, ou a C depois também, tá? Ou eu faço A, vocês tentam a B, e assim a gente vai indo. Porque, para vocês entenderem como é que funciona. Vocês sabem, né, que a melhor coisa é sempre exercitar, né? Fazer os exercícios para vocês entenderem melhor. Então, aqui fala, indique os 4 primeiros termos. Se são os 4 primeiros termos, eu quero o meu N igual a 1, depois o meu N igual a 2, depois o meu N igual a 3. Vou fazer aqui, ó, para vocês não acharem que é 2N ali, ó. Eu quero, então, primeiro meu N igual a 1, meu N igual a 2, depois meu N igual a 3, e por último, o meu N igual a 4, tá? Então, aqui, AN igual a 2N menos 7. Em todo lugar que tiver N nesta formuleta, eu vou trocar primeiro por 1. Então, eu vou ficar aqui, A1 é igual 2 vezes, é 2 vezes N, né? Então, no lugar do N, vem o 1, porque o N é igual a 1, menos 7. 2 vezes 1, 2. 2 menos 7, menos 5. A2, no lugar do N, eu vou botar 2. Então, é 2 vezes o N, que é 2, menos 7. 2 vezes 2, 4. 4 menos 7, menos 3. Depois, os outros é a mesma coisa. No lugar do N, eu vou por 3, fica 6 menos 7, menos 1. No lugar do N, eu vou por 4, 8 menos 7, 1. Não preciso dizer qual que é a lei, porque já está dizendo. Não preciso dizer se está somando, se está subtraindo, se está faltando. Não preciso dizer nada. Só indicar os 4 primeiros termos. Isso, tá? Agora, B, eu vou fazer a mesma coisa,
Só que a minha lei aqui mudou. A minha lei agora é AN igual a 3N ao quadrado. Ou seja, para o A1, eu fico com 3 vezes 1 ao quadrado. 3 vezes 1, 3. Para o A2, eu vou ficar com 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 4, 12. E aqui eu vou ficar com o A3, fica 3 ao quadrado, então fica 3 vezes 9, 27. E o A4 fica a 4 na 2, que dá 16. 3 vezes 16, 48. Agora esse daqui dá uma leve complicadinha. Olha só o que ele está falando. Que nessa minha sequência aqui, essas daqui são aquelas recursivas, ou seja, que depende do meu termo anterior. Lembra que eu disse que essas que dependem do meu termo anterior, geralmente o primeiro termo vai ser dado? Pois é, aqui tá os dois exemplos disso, tá? Então, o que eu tenho aqui? Tá me dizendo que o meu A1, ele é menos 5, ou seja, o meu primeiro termo da sequência é menos 5. Ponto. De 4 termos, o problema já me deu 1. Preciso ver os outros 3. Agora, a n é igual a 2 vezes a n menos 1 menos 3, para n maior ou igual que 2. Ou seja, tá? O que é este a n menos 1? É o termo anterior. Deixa anotado aí. Aqui eu não vou ter como escrever porque eu estou sem o meu mouse aqui. Mas este a n menos 1, sempre que aparecer esse n menos 1, é o termo anterior, tá? E este n maior ou igual que 2 quer dizer o quê? Como eu já tenho o meu primeiro termo, é menos 5, acabou. Esse n maior ou igual que 2 está me dizendo que isso aqui, este a n igual a 2 vezes o termo anterior menos 3, ele ocorre só quando eu vou a partir do meu segundo termo. Então, quando eu tenho o n igual a 2, eu vou ter lá A2 é igual a 2 vezes o anterior, que é 2 menos 1, ou seja, A1 menos 3. Prof, posso colocar direto 2 vezes menos 5 menos 3? Pode. Se não quiser fazer toda essa parafernália aqui de antes, pode. Não tem problema nenhum, tá? Só fiz assim para ficar bem explicadinho. Lembrem-se, sempre que está multiplicando com negativo, nós vamos usar os parênteses, porque vocês não querem me ver chorar, né? Então, vocês vão usar os parênteses. E daí a gente vai fazer 2 vezes menos 5, menos 10, menos 3, menos 13. Para o A3, no lugar do meu n, eu vou colocar 3. Então, vai ficar 2 vezes A menos 3 na nossa fórmula, que então vai ficar 2 vezes o A2 menos 3. E daí aqui, se você fez errado o A2, você vai errar todos os outros, porque os outros dependem do anterior. Então, nesse daqui, quando essas recursivas, vocês precisam muito prestar atenção nas contas que estão fazendo. Façam a primeira conta, voltem, olhem com calma e vejam se está certo, tá? Então, aqui, o meu A2 é quanto que a gente tinha visto? Menos 13, a gente acabou de calcular. Então, no lugar de A2, eu vou colocar menos 13 entre parênteses, porque está negativo. 2 vezes menos 13, menos 26. Menos 3 fica menos 29. Por fim, o 2 vezes, né? Porque eu quero saber o meu A4. Então, eu vou fazer 2 vezes A4 menos 1, menos 3 é a minha fórmula. Fica, então, 2 vezes A3 menos 3. Eu já vi que meu A3 é menos 29. 2 vezes menos 29, menos 58. Menos 58 menos 3 dá menos 61. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos esta coisa aqui. Então, a gente já sabe que o primeiro termo é A1 igual a 3. Que, a partir do meu segundo termo, eu vou ter esta minha fórmula aqui. Que o termo é 5 vezes o anterior mais 2. Então, vamos lá. O A1 é 3, beleza. O A2 é 5 vezes o anterior, que é o 2 menos 1, que é o A1. Então, 5 vezes o anterior mais 2. Quem que é meu anterior? 3. Então, eu fico com 5 vezes 3 mais 2,
15 mais 2, 17. E é isso. Agora eu vou para o A3. O A3 é 5 vezes o anterior. Quem que vem antes do A3? O A2 mais 2. Quem que é o A2? 17. 5 vezes 17 mais 2, 85 mais 2, 87. E o A4 eu vou fazer 5 vezes o anterior, que é o A3, mais 2. Então, 5 vezes 87 mais 2 vai dar 435 mais 2, que vai fechar nos 437, tá? Então, pessoal, aqui o que vocês precisam cuidar? Nesses casos aqui, vocês vão ter que usar o anterior. E usando o anterior, vocês precisam cuidar sinal, vocês precisam cuidar substituição, vocês precisam cuidar multiplicação. Então, façam a conta e voltem para ver se está certo. Então, aqui é a soma de Gauss, tá, pessoal? A soma de Gauss, ela é uma fórmula que vai nos dizer como somar N números naturais, ou seja, eu quero somar do 1 até o 50, do 20 até o 70. Eu posso fazer essa soma sem precisar fazer 20 mais 21 mais 22 mais 23 manualmente. Eu posso usar esta fórmula aqui. O que eu tenho que cuidar, tá, pessoal? Aqui vocês viram que eu coloquei N vezes xn mais 1 sobre 2. No livro de vocês está N vezes N mais 1 sobre 2, o que pode confundir, tá? Então, o que vocês têm que cuidar aqui? Este N que aparece aqui, ele é a quantidade de termos. Se a nossa sequência começa no 1, vai ser o último número que aparecer, beleza. Se a nossa sequência não começa no 1, depois a gente vê como faz, tá? E este xn e x mais x1, ele nada mais é do que o xn é o meu último termo e o meu x1 é o meu primeiro termo, tá? Agora a gente vai ver nos exemplos, vai ficar mais fácil de entender. Assim parece meio difícil, mas não é. Vamos ver então esse exercício da página 38, exercício 1. Calcule o valor das expressões a seguir usando a ideia de Gauss, ou seja, usando a soma de Gauss. Então, eu quero somar do 1 até o 500. Para eu não fazer isso manualmente, eu vou usar aqui a minha expressão. Então, lembra, o n é a quantidade de termos, xn o último, x1 o primeiro. Então, eu tenho 500 termos porque vai do 1 ao 500, né? Então, 500 termos vezes o meu último termo, que também é 500, tá? Mais 1, que é o meu primeiro termo, dividido por 2. Então, lembrando, este 500 aqui, o primeiro, é por causa da quantidade. Como é que eu faço ele? Claro que aqui a gente começa no 1, então não tem por que fazer isso, né? A gente só vai pegar, quando começa no 1, a gente vai copiar esse último número, beleza? Mas para os próximos, tá? Como aqui, o que eu vou fazer? 500, que é o último termo, menos o primeiro. Deu 499. Como eu fiz menos, eu vou acrescentar o que eu tirei. Então, sobra não, a gente vai ter 500 termos, tá? Então, aqui, 500 vezes 500 mais 1, 501 sobre 2. Beleza. Duas maneiras de fazer. Ou vocês façam 500 vezes 501, e daí vai dar um número e dividir por 2. Ou a gente pode simplificar este 500 com este 2, ou seja, dividir, que vai ficar 500 dividido por 2 dá 250. Vou fazer 250 vezes 501, vai dar os 125.250. O que eu tenho? Claro que são números grandes, né? É chato de fazer, concordo, né? Mas não é difícil, pessoal. Por quê? A única coisa mais difícil é cuidar a fórmula, né? Obviamente. Mas aqui, ó, o que é este meu n? O que é este n? Tu pega o último número, diminui do primeiro e soma 1. Sempre isso. Último número menos o primeiro, soma 1. Aqui é o último número e aqui o primeiro, tá? Vamos ver o outro exemplo. Vejam esse exemplo aqui, pessoal. Nós temos a nossa sequência do 31 ao 500. Eu não estou mais iniciando lá no 1, eu não estou mais iniciando no 1, eu estou iniciando no 31. Então, eu não tenho 500 números aqui. Quantos números que eu tenho? Bom, tenho 470. Por quê? Se eu faço 500 menos 31, eu vou ter 469. Só que esse menos me fez tirar um cara, né? Então, eu vou somar 1, que vai ficar minha quantidade de termos total, tá? Então, ficou aqui
470 termos, né? Então, eu tenho 470 termos, o meu último termo é 500, o meu primeiro termo é 31 sobre 2. 500 mais 31, 531. Aqui eu fiz a multiplicação, ficou 249.570, fazendo a divisão dá 124.785. Dá para chegar, repito, dá para chegar nesse número fazendo a soma 31 mais 32 mais 33 mais 34, dá, só que vai demorar muito e é uma conta desnecessária, sendo que a gente já tem essa forma. Vamos para o nosso último exercício, então, na página 38, tá? Exercício 2. Observe a sequência de figuras a seguir. Então, nós temos aqui uma sequência com uma bolinha, 3 bolinhas, 6 bolinhas, 10 bolinhas e assim por diante. Considerando como N a posição de cada figura, que cada figura ocupa na sequência dos números triangulares. Ou seja, aqui na nossa primeira figura, a gente tem que o N, ele é 1. Na segunda aqui, o N, ele é 2. Na terceira, o N, ele é 3. E na quarta, o N, ele é 5. Tá? Aqui, ó, tem uma nota aqui, né? Os números que correspondem à quantidade de bolinhas em cada figura, tá? São denominados números triangulares, tá? Só para a gente saber, porque isso vai ser importante para a letra B. Então, determine a relação entre a posição do termo na sequência e a quantidade de bolinhas. Então, vamos analisar. O meu primeiro termo, ou seja, quando n é 1, eu tenho uma bolinha. Ok. No meu segundo termo, eu tenho... Daí, vamos começar a pintar aqui. Eu tenho essa bolinha aqui, que é do termo anterior. E eu tenho mais 2 bolinhas. Olha só que interessante. Eu tinha anterior, certo? Ó, eu tinha a bolinha anterior e adicionei 2. Só que esse 2 aqui é a mesma coisa que a posição dele. Vamos ver se serve por 3? Para o n igual a 3? O que eu tinha antes aqui? Antes, vou deixar em amarelo, tá? Então, no meu N2, eu tinha essas 3 aqui, certo? Certo, tinha essas 3. Agora, em azul, eu vou colocar o que eu acrescentei. Eu acrescentei quantas bolinhas aqui? 1, 2, 3 bolinhas. Ó, no meu N3, eu peguei o meu termo anterior, que era 3, e somei 3, que deu 6. Vamos ver se no 10 acontece a mesma coisa. Eu tinha 6 bolinhas aqui, do meu N igual a 3, né? E daí eu fui lá e adicionei mais uma fileira. E nesta fileira, nós temos, olha só, 4 bolinhas. Então, o que eu fiz aqui, quando o meu N é 4? Eu peguei o meu termo anterior e somei 4. Ou seja, o que eu estou fazendo? Como é que vai ser o meu N5? Então, o meu N5 vai ser este N4, certo? Isso aqui, mais... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Então, vai ser esse N4 aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Então, o que eu estou fazendo? Para qualquer termo, o que eu faço? Eu pego o meu termo anterior, certo? A quantidade anterior, e somo com a posição que eu estou. Por exemplo, o N5 vai ser o A5 vai ser o A4 mais 5. Então, o meu A4 é 10, então vai ser 10 mais 5, 15, certo? Então, essa aqui é a minha forma recursiva de chegar nessa sequência, certo?
Aqui na letra B, está pedindo para a gente fazer uma expressão matemática ou aquela lei de formação dela recursiva, ou seja, ela não recursiva, perdão, ou seja, ela não depende do termo anterior, depende da posição. E esse aqui é mais chatinho de ver mesmo, tá? Sempre mais fácil ver em relação ao termo anterior. O que nós temos que lembrar, pessoal? Os números que correspondem, né, aquelas quantidades ali de cada figura, são os números triangulares. Então, a gente tem que lembrar que quando eu tinha 3 bolinhas, eu estava na minha segunda posição. E a gente estava sempre pegando o anterior, certo? Então, nesse daqui, o que a gente tem que pensar? A gente está numa posição, certo? Eu vou pegar essa minha posição, somar com a anterior, com a anterior, com a anterior, até chegar no 1. Não é trivial de vocês saberem isso, não é a coisa mais simples do mundo, não, tá? Por isso que eu tô passando aqui para vocês. Até quando que eu tenho que fazer isso aqui? Por exemplo, se meu N for 3, que é o exemplo que a gente tem ali na folhinha, tá? Na folhinha não, perdão, no livro de vocês. Quando meu N é 3, eu tenho esses 3 casos aqui. Eu tenho que substituir nessa fórmula de maneira que dê 6, porque é a quantidade de bolinhas que eu tenho aqui na terceira posição. O que eu tenho que fazer? 3 mais 3 menos 1, 3 menos 2. Se eu fizer 3 menos 3, vai dar 0. Então, eu sempre vou parar quando este cara for uma unidade menor do que esse. Então, se o N fosse 5, eu ia fazer 5 mais 5 menos 1, mais 5 menos 2, mais 5 menos 3, mais 5 menos 4. Tá? Então, eu vou trocar o N aqui. Então, vai ficar com 3 mais 3 menos 1, mais 3 menos 2, né? Peguei esses daqui. 3 mais 2 mais 1, que fecha em 6, certo? E por último, pede o duzentésimo, não sei como é que fala esse aqui, o número 200 lá dos números triangulares, na posição 200. Ou seja, o meu N aqui na minha fórmula é 200. Ou seja, os 200 primeiros números naturais. Eu quero essa soma desses 200 primeiros números naturais. Então, eu vou fazer da minha sequência de 1 até 200. Por isso que aqui vai ficar 200, que é minha quantidade, vezes o último, que é 200, né? Porque é a minha sequência dos naturais. 200 mais 1 sobre 2. 200 vezes 201 sobre 2. Multiplicando aqui em cima, fica 40.200 dividido por 2. Então, lá o número triangular, lá na posição 200, vai ter 20.100 bolinhas. Dá para fazer à mão? Dá para fazer à mão, mas vocês vão cansar e vão se perder, tá? Então, é melhor usar a fórmula. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu estou à disposição.